Anos atrás, o próprio líder supremo religioso do Irã, Ali Khamenei, ele havia declarado abertamente que o programa nuclear dos persas do país, ele não tinha fins para o desenvolvimento de armas nucleares. E tudo aquilo que eles estavam planejando, desenvolvendo, era para fins pacíficos, como por exemplo o desenvolvimento de recursos energéticos nucleares, principalmente com a produção de energia limpa, energia nuclear. Não sei se foi, muito provavelmente que foi, uma jogada estratégica de Ali Khamenei, mas seria muito cara de pau ele afirmar de fato que a intenção do país não era fabricar um equipamento militar, um equipamento bélico, uma arma nuclear em si, ou até mesmo ultrapassar os limites envolvidos na produção de energia limpa, que dá em torno ali de 5%, que é o mais ideal, utilizável para recursos na produção de energia limpa, de energia elétrica, e também para uso em hospitais, em equipamentos hospitalares, por exemplo. Então, muito provavelmente, as falas anteriores de Ali Khamenei estavam na busca de diminuir as tensões e também os holofotes dos Estados Unidos, principalmente, em torno do seu programa nuclear, que poderia gerar ou não produtos altamente enriquecidos a patamares que pudessem chegar a um nível de produção de uma bomba nuclear. E não somente os Estados Unidos estavam preocupados com isso, é claro que foram os principais sancionadores econômicos e também de mercado, entre outros também, outros tipos de sanções em várias áreas do Irã. A Rússia também estava preocupada, porque ela não queria perder a estabilidade e a influência do seu país sobre o Oriente Médio, principalmente nas suas relações com a Arábia Saudita, com a Síria, entre outras nações extremamente importantes para o interesse da Rússia. Inclusive, a própria Arábia Saudita, ela deixou bem clara que se o Irã desenvolvesse uma arma nuclear, eles também desenvolveriam uma arma nuclear. E isso trouxe aí um alerta para todo mundo, um alerta para as potências que não queriam o Oriente Médio nuclearizado, que poderia colocar produtos nucleares, armas nucleares, até mesmo nas mãos dos grupos terroristas. Por isso essa tensão sobre esses agentes desenvolvedores, como no programa nuclear, tanto da Arábia Saudita quanto também do Irã, em que hoje o Irã já acumula urânio em torno de 83,7% de pureza, urânio 235 a 83,7%. É um passo muito rápido, é um pulo para 90% de enriquecimento de urânio, capaz de desenvolver uma arma nuclear. Quando você chega a esse patamar, você consegue desenvolver, até mesmo com a quantidade exata de urânio enriquecido, urânio puro, em torno de 90%, você consegue desenvolver até 4 armas nucleares. Mas, por exemplo, como que acontece, esse enriquecimento? Ele é muito complexo, envolve diversas centrífugas, inclusive hoje o Irã possui mais de 10 mil centrífugas envolvidas no processamento de urânio 235, 238, faz ali uma importante centrifugação utilizando gás hexafluoreto para fazer com que esse urânio ele possa ser processado, separado de urânio 238, com seus isótopos permanecendo nas laterais, posteriormente nas regiões centrais dessas centrífugas, e o urânio mais enriquecido ele vai para um próximo passo em uma outra centrífuga que é chamada de cascata, onde ele também vai sofrer novamente esse enriquecimento por todo esse processo com hexafluoreto, e o urânio menos enriquecido ele passa por um outro processo,
parte também desse urânio que não vai ser utilizado empobrecido. Ele pode ser utilizado em outras cadeias de processamento, inclusive poderá até ser utilizado em projéteis de canhões, em projéteis antiblindagens, onde a gente conhece com aquelas munições, por exemplo, que a gente conhece aquelas munições com urânio empobrecido, que são utilizados para perfurar de uma forma muito mais fácil blindagens de veículos, de tanques de guerra em plena guerra, como, por exemplo, os Estados Unidos enviaram para a Ucrânia. Inclusive, também os Estados Unidos utilizaram através da OTAN lá na região de Kosovo, entre outras também ambientes de guerra, que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos do Ocidente também utilizaram por esse mundo ao longo da história das guerras. Então, hoje se sabe que essas 10 mil centrífugas do Irã, elas estão em torno ali, para vocês terem uma ideia, as centrífugas, elas são muito limitadas do Irã. Está em torno ali de 40, 50 centímetros de altura, chegando ali a mais também de 1 metro, 2 metros. O da Rússia é também um pouco mais restrito, em torno de 1 metro a 50 centímetros de altura, sendo que o dos Estados Unidos chega em torno de 12 metros de altura, com um processamento mais rápido, mais tecnológico, com uma capacidade maior de carga para processar. É como se você, por exemplo, tivesse um caminhão caçamba, um caminhão cheio de areia, com entulhos, com pedras, madeiras, pedregulhos, você joga numa peneira, você vai peneirando, e aquela areia fina, bonita, né? Quando você está ali peneirando, e quando você tem essa areia mais fina, você pega ela, você coloca em uma outra peneira um pouco mais fina, mais restrita, e você novamente faz a peneiração. E você vai tirar esses entulhos mais grossos, você vai deixar essa areia mais rica, mais enriquecida, vamos dizer assim, com grânulos, né? Com areia, um grânulo mais fino, mais reduzido. Então você joga esse entulho, você pega essa areia que você acabou de peneirar e assim vai até você ter uma pureza muito grande de uma areia extremamente fina. E é claro que não ocorre dessa forma, mas é uma forma mais sutil, mais simples de estar passando como acontece esse complexo de centrifugação para o processamento e a criação de urânio 235 para o programa nuclear do Irã. Então, mas por que então, né? O Irã ele vem se preparando, então, de fato, e para construir a sua primeira bomba nuclear. É muito simples. Não basta o Irã ter a ideia de construir uma bomba nuclear, uma ferramenta de guerra. Ele precisa estabelecer parâmetros, precisa estabelecer o investimento que vai ser realizado, que vai ser colocado nesse programa nuclear a patamar acima de 90%. E precisa principalmente ter políticas que são nada mais que doutrinas para o uso de armas nucleares. E assim também vem aqueles processos de você obter a massa crítica através do urânio 235, do enriquecimento dele acima de 90%. Você ter a tecnologia de componentes para aglomerar essa ogiva, essa massa crítica em um compartimento que vai ser colocado criticamente na cabeça de um míssil. Então você tem que ter um míssil já pronto, com uma tecnologia para suportar essa carga nuclear. Você ter o controle de solo, de como essa carga ela vai entrar em uma explosão, ela vai ser criticamente colocada em seu momento mais de alto rendimento. Então não basta ter somente a massa crítica, você tem que ter a tecnologia do míssil. Mas para isso você tem a massa crítica, que pesa diversos quilos, você precisa transformá-la, miniaturizá-la, colocá-la na cabeça desse míssil, que dá em torno ali de uns 500 a 600 quilos de massa crítica na cabeça de um míssil. Então você tem que ter componentes eletrônicos, você tem que ter componentes mecânicos
para torná-la viável. E assim, o míssil também ele precisa se tornar viável para ser lançado com alta precisão até o seu alvo. E não ser apenas um míssil, vamos dizer assim, um foguete sem nenhuma trajetória. Você dispara e aonde cair é lucro. Pelo contrário, tem que ser sim um míssil balístico? Tudo bem, um míssil balístico, mas com uma alta precisão para tanto escolher seu alvo quanto para atingir o seu alvo com alguns graus ali de precisão, de desvio e também de erro, é claro. Então, para isso, você precisa ter uma doutrina nuclear. E é nesse ponto que o Irã já está se preparando para construir a sua primeira doutrina nuclear, que é baseada na construção da sua primeira bomba nuclear do país. E é exatamente nesse ponto que parlamentares, em torno de 39 parlamentares, se reuniram recentemente no Conselho de Segurança do país para discutir os primeiros passos que eles devem realizar a partir de agora para a criação exclusiva de uma política nuclear, para assim o Irã possuir parâmetros. Não basta você ter a arma, mas precisa ter parâmetros de como que você vai fazer esse investimento, como que ele vai ser feito, quais os tipos de armamentos que o país deve ter, ele precisa ter, e quais aspectos essa doutrina ela vai se sobressair, quais aspectos esses mísseis e esse arsenal nuclear do Irã, ele vai ser colocado em prova, ele vai ser utilizado. Por exemplo, vai ter um míssil tático, vai ter uma arma tática, uma arma estratégica, qual vai ser essa divisão dentro do arsenal nuclear do Irã. Então a doutrina ela vai mostrar tudo isso. E como que eles vão utilizar? Qual que vai ser o momento exato que o Irã vai utilizar um míssil nuclear contra uma nação, contra um inimigo? Então é preciso estabelecer parâmetros como os Estados Unidos, como a China, como o Irã, como a Índia, como o Paquistão. Eles possuem hoje para utilizar os seus equipamentos nucleares mediante uma ameaça contra o seu país, um ataque contra o seu país, um atentado a nível nacional ou qualquer outro tipo de ação que faça com que a doutrina nuclear ela seja ativada e assim o seu arsenal nuclear seja de fato ativado contra o seu inimigo. Então o Irã está dando o primeiro passo para a criação de sua primeira arma nuclear, que é a construção de uma política, de uma doutrina nuclear para assim prevalecer a sua autonomia na sua defesa e também no seu ataque. Com isso, vai ser como se fosse a Coreia do Norte. Ela tem a sua dissuasão através da sua doutrina nuclear. Então, nenhuma nação vai atacar a Coreia do Norte sob risco de também ser atacada, só que nuclearmente. Por exemplo, como a Coreia do Sul. Então, já é um primeiro passo para a criação da primeira bomba nuclear do Irã, e o Irã, com isso, deve elevar ainda mais a sua dissuasão em toda a região do Oriente Médio. Inclusive, Israel pode ou não fazer algum ataque de prevenção, mas provavelmente vai pensar duas vezes quando assim a doutrina nuclear do país estiver estabelecida e, é claro, um arsenal já estiver pronto, um arsenal nuclear de fato. Espero que tenham gostado dessa análise sobre essas questões da primeira bomba nuclear do Irã e sua doutrina nuclear. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.